Nós estamos tratando, durante esse trimestre, de guerras que existiram na história do mundo, as maiores guerras. E nós iremos tratar hoje de uma das piores guerras que surgiram na história do mundo, que foram as guerras napoleônicas. Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar da controvérsia história do grande general, do grande governante da França, que foi Napoleão Bonaparte. E as guerras napoleônicas, elas tiveram uma repercussão enorme na história do mundo. Nós sabemos que, evidentemente, com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra e todas as transformações, a Inglaterra estava ganhando a supremacia econômica do mundo. E a França se contrapôs a isso e, para tanto, criou um bloqueio continental tentando barrar o avanço da expansão econômica da Inglaterra. E essas guerras foram resultado direto das guerras revolucionárias francesas. A França promoveu muitas lutas, muitas guerras, desde a Revolução Francesa, que foi exatamente o marco da idade contemporânea. De 1792 a 1802, nós tivemos essa guerra desencadeada pelo choque entre os novos ideais revolucionários, entre o contraponto existente ali, a defesa do sistema monárquico nos países europeus, representado pelo Sacro Império Romano, adiantando-se às prováveis intervenções externas de seus vizinhos absolutistas. A França tomou a iniciativa de avançar, de conquistar territórios, de impor um bloqueio continental para tentar impor um domínio sobre a Europa. Bom, a Europa é as ilhas do Oceano Pacífico, Atlântico e o Índico. Quando de 1804 a 1815, o número estimado de mortos chegou a mais de 6 milhões de mortos. Você vê que para um mundo que tem uma densidade demográfica pequena, foram muitas mortes. O francês Napoleão Bonaparte estava bombando nas conquistas dos territórios da Europa, mas não deu conta de lutar contra o inverno russo. Enquanto ele tentava avançar, impor o bloqueio continental, tentava entrar lá mais para o leste da Europa. E quando ele foi adentrando essa parte da Rússia, principalmente, a luta ela ganhou uma outra dimensão. Muitos soldados viraram verdadeiro picolé, congelaram, e outra boa parte morreu de fome. Por quê? A estratégia russa era o quê? Era queimar as cidades pelas quais o exército invasor fosse passando, né, para evitar que elas fossem saqueadas e eles encontrassem alguma manutenção e fornecessem algum tipo de recurso para os inimigos. Os soldados de Napoleão não aguentaram o frio, a Rússia resistiu e foi a primeira queda aí de Napoleão Bonaparte. Aí ele foi enfraquecendo no contexto da Europa, no contexto da expansão napoleônica. E então o que foi que aconteceu? Quando existe esse recuo, milhares de pessoas mortas, e então a queda do Império de Napoleão Bonaparte. Você vê que o mundo sempre está em conflito, o mundo está sempre em guerra, são guerras duras. Geralmente pessoas inocentes morrem de um lado ou de outro, pessoas que não seriam beneficiadas em nada. Como você diz, a guerra ela não tem vencedores, né? Todos os dois lados eles são derrotados no momento da guerra. E essa guerra, nessa ganância de Napoleão de avançar, ele esqueceu de fazer uma leitura correta do contexto e ele caiu exatamente no inverno russo, mas também na força também da Inglaterra, que resistiu também às forças de Napoleão Bonaparte. Infelizmente, esse grande conflito trouxe mais de 6 milhões de pessoas mortas. E que nós possamos estarmos em nossa mente, em nosso coração, sempre a cultura da paz. Cultivar a cultura da paz, porque só ela poderá nos levar a um mundo melhor, a um mundo mais tranquilo, porque a gente sabe que não será possível. É preciso que escatologicamente nós entendamos que esse mundo vai de mal para pior e que um dia vai chegar um momento em que Cristo haverá de fazer uma intervenção para acabar todo tipo de guerra, todo tipo de conflito que existe neste mundo. Sigamos agora na recapitulação da lição. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos
para compartilharmos o estudo da lição da Escola Sabatina. Esse estudo desse trimestre trata sobre o grande conflito e hoje nós iremos tratar sobre o tema as duas testemunhas, a lição de número 6. E para nós é um motivo de grande alegria que você faz parte desse histórico de estudos que nós estamos realizando ao longo desses últimos anos, para que assim nós possamos entender e compreender a importância e a relevância das Escrituras Sagradas para a nossa vida, para a nossa existência, para a vida da sociedade em geral. O verso para memorizar desta semana, o verso que ele introduz a lição dessa semana, se encontra em Isaías capítulo 40, versículo 8, que diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Veja que texto maravilhoso, né? Ao longo da história, nós conseguimos vislumbrar e entender os grandes ataques que Satanás ele empreende contra a Bíblia e contra os crentes. Esse ataque de Satanás, ele fica claro ao longo de todas as Sagradas Escrituras, mas especificamente ali no livro do Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 2 e 3, apresenta os ataques de Satanás para a Bíblia Sagrada. E no capítulo 13, no versículo 7, nós vislumbramos o ataque de Satanás em direção àqueles que acreditam na palavra de Deus, os crentes que confiam e que fazem da palavra de Deus a sua regra de fé. Senão, nós poderíamos perceber o seguinte, que no capítulo 11, versículo 2 e 3 do livro do Apocalipse, a Bíblia ela foi queimada, ela foi dissecada, ela foi acorrentada, ela foi proibida, para que assim as pessoas não pudessem consultá-la. E é exatamente do longo período da Idade Média, onde, sem sombra de dúvida, não só a Bíblia ela foi perseguida, não só a Bíblia ela foi proibida, não só a Bíblia ela foi acorrentada, mas a Bíblia ela se tornou sem protagonismo. Ela era protagonista do primeiro século da era cristã, ela era protagonizada e protagonista ali no período de Jesus. Jesus, quando falava, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele sempre se referia às Sagradas Escrituras, porque, como diz o texto, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então a Bíblia teve esse ataque em meio ao grande conflito por parte de Satanás. Mas aqueles que acreditavam na palavra de Deus, aqueles que faziam a Bíblia como sua regra de fé, eles foram martirizados, eles foram ridicularizados e eles foram presos e eles foram perseguidos. Coisas assim que nós nem imaginávamos. A pessoa, pelo fato de crer na palavra de Deus, de acreditar na palavra de Deus, de fazê-la como regra de fé, essas pessoas eram mortas, perseguidas, ridicularizadas e presas. Mas, portanto, apesar da oposição, os fiéis e a palavra de Deus, elas permanecem até hoje. Por mais que Satanás tenha atacado, por mais que Satanás tenha tentado destruir, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Primeiro tópico da lição, duas testemunhas. Em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 3 e 6, apresentam símbolos que interligam as duas testemunhas de Cristo ao Espírito Santo. E quem seriam essas testemunhas ali apresentadas? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Eu vou abrir aqui também a minha Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 11, notai bem, no versículo 3 e 6, diz aqui o seguinte, a palavra do Senhor: darei as minhas duas testemunhas, que profetizam por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Meus queridos, o texto aqui é um texto grandioso que mostra exatamente o poder
o poder que tem a palavra de Deus. E essas testemunhas que estão falando aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é representada através das Sagradas Escrituras. Porque os profetas, a Bíblia é muito clara em dizer que eles falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não falaram que eles necessariamente eles queriam, mas eles foram inspirados por Deus, porque toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para corrigir, para instruir, para que o homem santo viva perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então aqui está a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem o quê? Ela tem poder, né? E aqui é nos apresentado coisas importantes. As duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, que testificam de Cristo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, porque elas testificam de mim. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para comunicar a verdade ao mundo. E essa palavra, no passado, ela teve poder. A palavra de Deus teve poder. Vocês lembram que no Egito, quando o povo... Moisés estava pedindo ao faraó para liberar o povo, e o faraó endurecia o seu coração, né? Deus mandava as pragas ali, porque Deus queria ver o seu povo fora da escravidão, fora do Egito. E aqui ele faz menção da água que se transformou em sangue, mas faz também menção do poder que a palavra de Deus tinha através do profeta Elias, que a terra passou 3 anos e meio sem chover, e tantos outros milagres, e tantas outras coisas que aconteceram ao longo da história, da história do planeta Terra, que nós vislumbramos o poder da palavra de Deus. E essas duas testemunhas, quem são essas testemunhas? A palavra de Deus é o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. 66 livros que representam o quê? A fala de Deus para o seu povo. A carta de amor que Deus direciona ao seu povo. E essa carta, ela não entra em contradição. Só para vocês verem, entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período chamado período interbíblico ou intertestamentário de 400 anos de intervalo. E mesmo assim, quando Jesus e os apóstolos vieram escrever o Novo Testamento, eles mencionaram praticamente todos os livros do Antigo Testamento, confirmando a palavra de Deus. E essa palavra, ela vem para comunicar a verdade de Deus neste mundo. E meus queridos, o próximo tópico da lição, períodos de tempo profético. Tendo em vista o princípio de ano, né, que a gente encontra ali em Apocalipse, Daniel 7:25, em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, versículo 3, né, nos traz exatamente esse tempo. Né? E que tempo é esse? O período de 1260 dias, esses 1260 dias, quando a gente aplica o princípio de ano, cada dia profético, cada dia em profecia corresponde a um ano. Então não são 1260 dias, são 1260 anos. E esse período foi um período de quê? De supremacia papal. Só para vocês terem uma ideia, no ano 538, o decreto de Justiniano tornava o Papa infalível, tornava a Igreja infalível. Ela tira a autoridade da palavra e coloca a autoridade sobre um homem. E nesse período de 1260 anos, que começou em 538 com o decreto de Justiniano, concedendo a infalibilidade ao Papa, que ele era infalível, até o ano de 1798, quando termina esse período de supremacia, esse período de poder. Foi exatamente que o Papa Pio VI, ele foi preso pelas tropas de Napoleão, comandadas pelo general Berthier, que prendeu o Papa e fechou o ciclo de perseguição, de supremacia do poder papal. E esse poder só haveria de ser restaurado algum tempo depois, que foi exatamente em 1929, quando Mussolini devolveu o poder ao Papa. E assim, a partir de então, cria-se o Estado do Vaticano, e há um período em que a Igreja volta a ter a supremacia. E é exatamente nesse contexto que nós precisamos entender
entender o contexto das duas testemunhas, o contexto da Bíblia Sagrada, como foi que a Bíblia Sagrada ela foi tratada nesse período, e como foi também que aqueles que seguem, obedecem à palavra de Deus, eles foram tratados nesse período. Em alguns momentos, em outras lições, nós já tratamos sobre isso, à luz da história, à luz da palavra, da palavra de Deus, para que nós possamos entender que a Bíblia é infalível e aqueles que seguem a palavra de Deus, eles foram perseguidos, mas acima de tudo eles foram vitoriosos e eles serviram de testemunha. E nesse sentido, apesar de sobreviver os 1260 anos de perseguição, a profecia previu que em Apocalipse capítulo 11, versículos 7 a 9, a morte das duas testemunhas que ocorreu na seguinte situação: o ataque da besta do abismo, o início da Revolução Francesa e a instituição da Bíblia e a substituição da Bíblia pela razão. Então, a Bíblia foi duramente perseguida. E exatamente no contexto da Revolução Francesa, meus queridos, o que foi que aconteceu? A Bíblia ela foi enaltecida, a deusa da razão, e a Bíblia ela foi banida. Também por ela, a forma como a Bíblia ela fora como ela for apresentada ou não apresentada na Idade Média, era bem provável que alguma coisa deveria ocorrer, porque não usaram a Bíblia, usaram o nome de Deus, excluíram. E a gente poderia citar aqui uma série de coisas que foram feitas durante esse período. Começou com 321 com Constantino, no dia 7 de março do ano 321, Constantino trocando a troca do sábado pelo domingo. Mas na sequência veio a adoração aos ídolos, veio a adoração a Maria. Maria foi uma mulher extraordinária, a mãe de Jesus. Mas daí dizer que ela pode interceder, que ela pode salvar, a Bíblia não nos dá autoridade para isso. A igreja introduziu essa questão equivocadamente, usando o nome dessa santa mulher, a mãe de Jesus, Maria, como intercessora. A Bíblia é clara em dizer que só existe um intercessor. A adoração, veneração, a idolatria penetrou na igreja. Foi outro ponto também. A imortalidade da alma, a missa para com os mortos. E a Bíblia sendo clara em dizer que os mortos não ouvem, não falam, não sabem de coisa nenhuma, a sua memória já é entregue ao esquecimento. Houve um afastamento da Bíblia, e a concretização disso aí foi exatamente a Revolução Francesa, que foi um marco para a história contemporânea. E essa revolução, ela perseguiu, ela matou, ela foi acima de tudo altamente perseguidora contra aqueles que acreditavam na Bíblia, contra a palavra de Deus, instituiu a razão. E o lema da Revolução Francesa era um dos lemas, nascemos livres na medida que nascemos racionais. A liberdade, mas essa liberdade que vai se trazer aqui foi a custo da vida de milhares de pessoas que foram mortas pela perseguição e pela tudo aquilo que a Revolução ela trouxe no sentido do negar a existência de Deus e do negar a palavra de Deus. A resistência das Escrituras e o testemunho dos fiéis permanecem como a luz da escuridão, porque nem todos se curvaram, nem todos se entregaram, foram mortos, mas o sangue deles serve de testemunho para nós hoje de tudo aquilo que aconteceu, realizado pela igreja e depois pela Revolução Francesa, que traz exatamente a razão, que traz exatamente a negação de Deus, a negação à palavra de Deus. Sendo importante registrar, a gente vê, por exemplo, Voltaire, que foi um dos principais pensadores aí nesse contexto. Voltaire disse que foi preciso 12 homens ignorantes para levar a palavra de Deus ao mundo. Só precisa um homem para dizer que a palavra de Deus não existe, que essa Bíblia não existe. Mas aí a gente vê que a casa que Voltaire ele viveu se tornou uma sociedade bíblica, uma das primeiras sociedades bíblicas, porque ninguém pode mexer com a Bíblia. E lembre-se que mesmo em meio a esse contexto dos 1260 anos, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ela permaneceu, mesmo com toda a perseguição. Essas duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, resistiram ao tempo e ao espaço. Eles não conseguiram, porque após tudo isso aí, a Reforma Protestante, ela veio como
um marco significativo, importante e relevante para reavivar a palavra de Deus no mundo que saía da escuridão. A resistência às Escrituras e o testemunho fiel permanece como luz no meio dessa escuridão de pecado. E, meus queridos, o próximo tópico da lição que é exatamente as duas testemunhas ressuscitam. O que significou o ressuscitar dessas duas testemunhas? Nós já sabemos, no final do século XVIII, na ressurreição das duas testemunhas, o que significou. Essas duas testemunhas é a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. Houve um grande reavivamento, o temor dos fiéis, os missionários pelo mundo. Então, o que foi que veio acontecer? Houve um reavivamento, e esse reavivamento pelo mundo, né, mostrou muito bem que a Bíblia e os fiéis, eles resistem. A Bíblia e os fiéis, no cenário do grande conflito, resistindo a tudo e a todos, mas a palavra de Deus permanece, e o testemunho dos fiéis também permanece. Os missionários pelo mundo, porque ali em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante, traz muito bem, ele trazendo para a gente exatamente o contexto da pregação do Evangelho, né? E esse contexto da pregação do Evangelho mostra exatamente que a Bíblia ela estava mais viva do que nunca. Embora ela parecesse morta, ela vivia no coração dos crentes, né? E eu queria só ver com você esse detalhe aqui de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6 e 7. Olha que coisa maravilhosa diz aqui. Eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Se você analisar a Revolução Francesa, saímos da Idade das Trevas, que foi exatamente o período da supremacia da igreja, que perseguiu, que torturou, acorrentou as Bíblias, fez com que os seus dogmas e os seus ensinamentos prevalecessem, estivessem acima da autoridade da igreja. Houve perseguição, mas depois da reforma houve uma segunda perseguição, porque aí nós tivemos a Revolução Francesa, que marca a idade contemporânea, mas portanto também ela persegue, ela quer banir a palavra. Aí no século XVIII, aí vem um ressurgir de tudo isso. Eu vi um anjo voando pelo meio do céu, e tendo o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Haveria de vir, em meio a esse grande conflito, um povo que haveria de levantar a autoridade das Sagradas Escrituras, que tinha sido negada, que havia sido submergida. A reforma já estava perdendo força, a reforma protestante, e aí veio um novo movimento, e esse movimento vai espalhar missionários pelo mundo, para que assim pudesse dar à luz a verdades que ainda não estavam evidentes, que a reforma não deu tempo de trazer à luz todas as verdades da palavra de Deus. E nesse sentido, o próximo tópico da lição e o último, a verdade triunfante. Apesar do ataque do inimigo de Deus, no cenário do grande conflito, em todos os tempos, a guerra termina com Cristo sendo sempre o vencedor. E você tem a certeza, você deve estar passando por um grande conflito, por um momento histórico difícil na sua vida. Deus é contigo. Se Ele fez com que os crentes vencessem no passado, você será vitorioso no presente. Primeiro, é importante dizer, Cristo expande o Evangelho, Satanás promove a perseguição, Cristo vence a serpente, Satanás perde para Miguel, que é Jesus Cristo. Terceiro, Cristo erradicará o pecado, e Satanás será preso. Satanás será preso, porque ele não vai ter a quem enganar durante o período de 1000 anos em que os crentes estarão no céu no milênio. Cristo, ele triunfará contra o mal, e Satanás será destruído. A Bíblia diz: jamais serás para sempre. E lá em Ezequiel diz que sai um fogo
consumidor e Satanás será destruído. Ele não vai mais existir. Ele quer fazer a gente entender que, apesar do pecado, tanto ele como os ímpios vão viver num lugar de sofrimento eterno chamado inferno. Isso não existe. Isso foi criado na Idade Média. Foi mais um dos ensinos, dos enganos da Idade Média, que eu e você, nós não podemos nos enganar. Meus queridos, e para concluir essa lição, espero que você esteja gostando, que você marque muito bem isso. A lição dessa semana destacou 2 temas que são fundamentais para a nossa compreensão desse tema do grande conflito. Primeiro, as 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11 simbolizam as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. Essas testemunhas ministraram em um tempo de perseguição, durante o período profético de 1260 anos, que vai de 538 com o decreto de Justiniano, dando plenos poderes ao Papa, até o ano de 1798, quando Napoleão autorizou o seu general Berthier para invadir ali a igreja e então prender o Papa. Então fechou-se o ciclo de supremacia da igreja na Idade Média. O segundo ponto da lição: no fim desse período, as 2 testemunhas morreram, elas ressuscitaram, assim como Cristo, indicando que terá, por meio de Jesus e da sua palavra, existe o quê? A vitória no conflito. Estamos em um grande conflito. A Bíblia foi perseguida, ficou como morta na Idade Média, mas Cristo, né, apresenta a vitória para a sua igreja e para o seu povo, e elas serviram de testemunha. Essa é o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, né? Nós podemos entender que seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a Bíblia diz, lá em João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. O imperador Dom Pedro II dizia: a Bíblia, quanto mais eu a leio, mais eu a amo. Meus queridos, faça com que a palavra de Deus esteja em sua casa, não só aberta, mas leia a palavra de Deus. Faça com que ela seja luz no teu caminho, lâmpada para os teus pés e luz no teu caminho. Que Deus nos abençoe, que essa lição possa nos ajudar a importância de que a palavra de Deus deve ter uma supremacia, deve ter um lugar de destaque na nossa vida, na nossa casa, em nossa igreja. Que Deus nos abençoe sempre. Gostaria de convidar você agora para que nós pudéssemos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque recapitulamos a lição. Abençoe essas pessoas que estão neste momento assistindo. Põe a mão sobre ela, que tu possa fazer com que essas pessoas sejam enriquecidas por aquilo que nós estudamos nesse momento. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por mais uma vez nos assistir. Eu desejo que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, teus planos, teus sonhos, tua saúde e o teu trabalho. E que você compartilhe o nosso canal, dê um like aí também no nosso canal, é muito importante, você que está assistindo. E acima de tudo, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.